Esta aqui é a segunda aula sobre os verbos miss e lose, que são dois verbos super importantes e não tem jeito, a gente precisa saber usar em inglês. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, vai lá, assista, daí depois você volta para cá. O link está aí embaixo. Você vai ver que assim você vai ter uma compreensão melhor do que nós vamos tratar aqui hoje. Mas antes de começar, vamos lembrar que o passado de miss é feito com um ed no final, né? E o passado e particípio de lose é lost. Bem, agora sim, vamos à segunda parte que eu prometi. Essa parte representa a maior dificuldade para nós brasileiros. E por quê? Porque tanto lose quanto miss significam o quê? Perder. E a dúvida surge quando enfrentamos, né, frases desse tipo aqui. Escuta, ó. Perdi o ônibus e cheguei atrasado. Uma outra frase. Fui à falência e perdi a minha empresa. Pergunta. Para a oração, as orações, né? Perdi o ônibus e perdi a empresa, eu uso lose ou miss. Bem, você pode consultar um dicionário e um livro de gramática, não é verdade? Então, se você consultar, por exemplo, o dicionário, o problema é que simplesmente você não vai encontrar uma explicação para essa diferença entre esses dois verbos. Daí o que você faz? Daí você pula para um livro de gramática. Daí o livro de gramática, né, você vai encontrar aquelas explicações absurdas, né? Eu vou citar só uma delas para você ter ideia da coisa. Né? Eles usam lá, lose. Se usa quando perdemos algo que é tangível ou quando se perde alguém devido à morte. Miss significa perder por não alcançar. E aí, o que você acha? Esclareceu a diferença? Você conseguiria aplicar essas explicações, né, do livro de gramática aos exemplos que eu acabei de dar? Ou seja, perdi o ônibus e perdi a empresa? Olha, sinceramente, eu acho que não. Daí você pode consultar alguns professores de inglês, inclusive em cursos online, né, que vão te dar a mesma explicação dos livros de gramática, né, o que não resolve nada. Alguns professores repetem essa explicação dos livros de gramática simplesmente porque, digamos assim, não têm um conhecimento aprofundado do inglês, né? E eu ouço, assim, cada coisa absurda, né, de deixar o meu cabelo em pé, né? Tudo bem, tudo bem. Você deve estar olhando para mim agora, né, nesse momento, se perguntando, mas que cabelo, né? Então, eu vou reformular, né? Eu ouço coisas que deixam em pé o pouco, né, de cabelo que me resta. Ok? Aí ficou melhor? Ficou mais realista? Olha, eu não quero, né, parecer que eu estou jogando confete em cima de mim mesmo. Porque eu estaria fazendo isso, jogando confete, se eu estivesse inventando ou mentindo. Não, eu só estou mencionando um fato que é real, né? Olha, eu tenho uma carreira, né, um mestrado, um doutorado pela USP. Eu sou tradutor, intérprete, também sou autor, publiquei livros, né, tanto em inglês e português, e venho trabalhando com isso há mais de 30 anos. É claro, né, que isso não significa que eu sei tudo, ou que eu tenho a resposta para tudo. Não é isso, longe disso. Mas eu tenho, inegavelmente, uma carreira profissional, né, e uma trajetória de estudo e pesquisa, né, em linguística que me permite entender, né, o mecanismo intrínseco do idioma. E como resultado disso, né, desse conhecimento, né, que eu conquistei ao longo desse tempo, né, eu uso para ensinar, para levar o aluno a entender o idioma em vez de simplesmente jogar lá, ó, decora e acabou, né? Porque eu mesmo já fui vítima disso. Eu não nasci sabendo inglês. Eu passei por cursinhos de inglês, por aulas que me empurraram essa coisa, né? Porque não dá para aceitar explicações como essa, do tipo que eu mencionei agora há pouco do livro de gramática, né? Então, vamos a essa abordagem minha, no que eu acredito, né, que é o entendimento do idioma, em vez da decoreba, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Anote aí. Lose é usado quando você perde o que é seu, ou também o que está sob sua posse, a sua custódia. E mesmo é usado quando você perde o que não é seu. Daí você fica assim, puxa, confuso, né? Como é que é? Perder o que é meu e perder o que não é meu? Como assim, né? O que você quer dizer com isso? Como é que eu posso perder o que não é meu? Bem, vamos lá. Deixa eu me explicar, retomando os dois exemplos que eu dei no começo, né? Quando eu digo, perdi o ônibus e cheguei atrasado, não foi isso que eu disse? Pergunta, perdi o ônibus. O ônibus é meu? Não. O ônibus é da empresa de ônibus. Então, use o verbo o quê? Miss. Então, diga em inglês o quê? I missed the bus
and I arrived late. Ok? Outro exemplo que eu dei. Fui à falência e perdi, né, a minha empresa. Pergunta, a empresa é minha? Sim. Então, que verbo você vai usar? Vai usar o lose. Então, diga em inglês o quê? Eu fui à falência, I went bankrupt, and I lost my company. I went bankrupt, and I lost my company. Ficou bem claro agora? Perder o que não é? Ok? Só uma pequena observação aqui para você melhorar a sua pronúncia em inglês. Quando você falar I missed no passado, né, com esse ed no finalzinho, né, esse ed, na verdade, ele tem um som de T, como em tatu, né, em português. Então diga missed, missed, com T no final. Você troca esse ed por um T. Então diga missed, missed, ok? Se você falar, por exemplo, eu sinto a sua falta, né, eu senti sua falta, diga emendando esse T final do missed com o you, né? Seguinte, então ficaria I missed you, por exemplo, ok? Bem, vamos continuar aqui com a explicação de perder o que é seu e perder o que não é seu. Um outro exemplo, né? Se eu digo, ele perdeu o emprego. Pergunta, o emprego era dele? Sim. Então nós teríamos o quê? Lose. Então nós diríamos em inglês o quê? He lost his job. He lost his job, ok? Você chega atrasado a uma reunião de trabalho e entra na sala, né, esbaforido e diz, né, pessoal, desculpa o atraso, né? O que eu perdi até agora, né? A pergunta, o que você perdeu é seu? O que eu perdi da reunião? O que você perdeu é seu? Não. O que você perdeu foi, na verdade, o quê? A discussão da pauta da reunião até aquele momento. Então, você perdeu a discussão da pauta, não sua. Então, nós teríamos o quê? O verbo miss. Então, ficaria assim em inglês. Desculpe pelo atraso. Sorry, I'm late. Né? O que eu perdi até agora? Né? What have I missed so far? What have I missed so far? Literalmente seria o que eu tenho perdido, né? Até agora, né? Have I missed so far? Mas a gente não fala assim em português, né? Então traduzo o que eu perdi até agora, né? Lembrando que nesse caso aí a expressão so far significa até agora. Tá ficando mais claro como é que funciona isso aí? O entendimento, né, que eu falei? Vamos dar um exemplo mais do dia a dia, né, para melhorar o seu inglês e também ampliar o seu vocabulário, né? Você vai até a casa da sua irmã, que tem, adivinha, 6 filhos, todos meninos, né? Ela está quase infartando. E aí, você sai para jogar futebol com eles, você se diverte e tal, né? E tenta também, né, disfarçar o fato de que eles já jogam melhor futebol do que você, né? Você diz, na verdade, que, eu deixei vocês fazerem o gol, né? E aí vai. Daí, a sua irmã, né, vendo isso, né, vocês brincarem lá, né, e diz para você, nossa, dá para perceber que você não perdeu o jeito com as crianças, né? Você não perdeu o jeito com as crianças. Como é que eu poderia falar isso em inglês, se você estivesse na situação, né? Eu usaria miss ou lose. Pergunta, o jeito é seu? Sim. Então ficaria o quê? I can see you haven't lost your touch with children. I can see. Eu posso ver, eu posso perceber. You haven't lost. Que você não perdeu your touch with children. Literalmente seria o quê? Perder o seu toque, touch. Ou seja, perder o seu jeito com as crianças. Ok? Ficou claro com esse exemplo? Outro exemplo valioso. Presta atenção nesse aqui. Como você entenderia a seguinte situação, né? Você empresta dinheiro para o seu cunhado, né? Aquele que a mulher abandonou e sempre chega na sua casa, né? Coincidentemente na hora do almoço ou na hora do jantar, né? E ele diz para você, cara, desculpa, mas eu perdi todo o seu dinheiro que você emprestou, né, na jogatina. É um cunhadão, né? Um amigão. Quando o seu cunhado fala isso, perdi todo o seu dinheiro na jogatina, né? Ele deve usar o quê? Lose ou miss. Seu cunhado vai pensar assim, ó, o dinheiro é meu? Não, então eu devo utilizar miss. Olha, mas por outro lado, se lembra no começo que eu disse, né, desse vídeo, o seguinte, ó, lose é usado quando você perde o que é seu, né? Mas que foi o caso que nós vimos até agora. Mas por outro lado, eu também disse o quê? Lose é perder o que está sob sua posse, sob a sua custódia. E embora o dinheiro não seja do seu cunhado, né, o dinheiro estava sob os cuidados dele, né, sob a posse, a custódia dele. Então o cunhado deve dizer o quê? Cara, desculpa, eu perdi todo o seu dinheiro na jogatina. Ele vai dizer o quê? Sorry, dude, but
I lost your money, all your money on gambling. Desculpa, cara, mas eu perdi, lost, todo o seu dinheiro na jogatina. Para encerrar, por outro lado, nós temos que admitir que a escolha entre miss e lose às vezes depende do que você quer dizer. Daí pode ser um ou outro, ou podem ser os dois estariam corretos. Por exemplo, se eu digo, eu perdi a oportunidade. Olha, pode ser em inglês, I lost the opportunity ou I missed the opportunity. Depende do contexto. Se você considerar que a oportunidade era sua ou não. Porque você pode dizer, puxa, olha, eu perdi a minha oportunidade, né, de ficar rico na vida, né? Porque os professores de inglês vão dizer para você, não, é miss, né? Miss é oportunidade. Não, olha, não é isso. Para provar isso, coloca lá no Google exatamente essas duas orações, entre aspas. Ou seja, I lost the opportunity and I missed the opportunity. Coloca entre aspas. E veja quantas ocorrências você encontra. Quando eu consultei no Google, havia mais de 400 mil ocorrências, tanto para I missed the opportunity quanto para I lost the opportunity. Então, como eu disse antes, depende do contexto, depende do que você quer dizer. Não vai atrás de livro. A vida é uma coisa, o livro é outra. Uma outra observação. Essa explicação que eu passei a você, né, vai cobrir assim uns 90% dos casos em inglês de lose e miss. Mas a gente tem que considerar também o seguinte, ó. Primeiro, há expressões idiomáticas que fogem à regra, né? E expressões idiomáticas, como nós já vimos em outros vídeos, não podem ser traduzidas literalmente. Se você não estiver familiarizado com esse termo, expressão idiomática, eu tenho vários vídeos aqui sobre esse assunto. Os links estão aí embaixo. Então você vai lá e dá uma olhadinha. Segundo lembrete, o português é a nossa língua nativa, não é? Mas isso não nos impede de cometer erros em português. E isso não é diferente com os americanos em inglês. Eles também erram. Entendeu? Deu para entender o que eu quero dizer? Então, é isso a minha mensagem. Toma cuidado, segue a regra, mas há exceções e essas coisas que eu falei, ok? Me diz, você gostou da aula? Há pouco, né, tempo, eu falei aí que eu aplico a abordagem do entendimento do inglês em vez da decoreba. Então, você acha que dá para aprender inglês assim, né, com um entendimento? Se você gostou, e eu espero que sim, visite também a minha página, conheça mais sobre a minha metodologia, especialmente se você já tentou outras técnicas para aprender inglês e não funcionaram, ou funcionaram mais ou menos. E não se esqueça também de dar o seu positivo e deixar os seus comentários, porque eu quero, de verdade, né, ouvir o que você tem a dizer sobre esse assunto, né, sobre a sua experiência. E inscreva-se no meu canal para eu continuar a apresentar vídeos como esse, né? Porque eu preparei essa aula aqui para ver você sair dela com a certeza de que você realmente aprendeu algo valioso em inglês, né? Para melhorar o seu domínio desse idioma. Tudo bem? Então, dá os seus comentários, dê o seu positivo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.